Eva desperdiça a chance de alcançar o que mais desejava, a independência. Como consequência, sua vida muda radicalmente e ela é obrigada a sair de casa ao mesmo tempo em que um emaranhado de segredos de sua família e eventos sobrenaturais começam a emergir das sombras. Perto dali, o arcanjo Rafael precisa cumprir uma missão para poder voltar ao reino celeste, salvar a alma de um homem condenado. Entre anjos, demônios e humanos, o caminho de Eva e Rafael muito em breve se cruzará, e as respostas que tanto procuram, mais cedo ou mais tarde, aparecerão. Saudações, ouvintes! Hoje é um episódio extremamente especial para mim, porque nós vamos falar sobre o meu livro Exílio, porque ele vai entrar em pré-venda no dia 16 de janeiro de 2024. E hoje eu trouxe para conversar comigo os meus leitores, é óbvio, trouxe os meus leitores. O Gabriel Gattinoni, um leitor voraz e panfleteiro do meu livro, levou até para Portugal para tirar foto do meu livro. A Ludmila Alves, que está falando direto do Rio de Janeiro, ela me acompanha desde 2020, quando eu lancei a primeira edição na Amazon. Temos também a Bruna Nivoloni, ela já leu meu livro várias vezes, está sempre trocando ideias comigo. E temos também a Bia Gomes, que também é minha leitora beta. Oi, galera, tô aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. E vai trazer novidades incríveis também. Tem muita coisa legal que a gente vai conversar com esse pessoal. Não perca. Mas primeiro, siga o Storylândia no Spotify ou no YouTube. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber as notificações, para receber tudo em primeira mão. E siga também a autora Ana Grego, aqui que vos fala, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, onde você preferir, para saber tudo sobre esse relançamento do meu livro. Roda a vinheta. E hoje eu tenho a honra de trazer, sabe quem? Os meus leitores para esse episódio especial. Mas antes, por que eu vou fazer um episódio especial? Porque em janeiro, o meu livro Exílio, ele vai ser relançado por uma nova editora, a editora Flive. Então, hoje a gente vai fazer esse episódio especial só para falar de Exílio e os segredos por trás do que tem naquelas páginas. Então eu tô aqui com o João, que veio presencialmente. Hoje vocês devem estar estranhando que o meu co-host, hoje ele tá atrás das câmeras, ele tá... Tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Ai, que exagero. Ele tá atrás das câmeras e hoje eu tô com o João Gattinoni. Não é João, né? É João Gabriel, mas é Gabriel Gattinoni, né? Nome artístico é Gabriel Gattinoni, né? Ele é um panfleteiro de mão cheia do meu livro. Levou até para Portugal, meu livro. Se vocês viram eu postando alguma coisa de Portugal, foi ele. Ele falou, não, socou na mala o livro e levou para lá e tirou foto com o livro e tudo mais. E hoje ele quis estar aqui também presente no presencial. Então o Eduardo foi para trás das câmeras para dar lugar pro João, olha, pro Gabriel. E a gente tá também com a Bruna Nivoloni. Ela tá falando de Várzea. Fala um oi aí, Bruna. Bruna é uma leitora voraz que já leu o meu livro 2 vezes. Pois é. 3, na verdade. 3? Ah, meu Deus. 3 vezes. E a gente tá com a Ludmila, que me acompanha, acho que desde 2020, desde o primeiro lançamento. Oi, gente. A Ludmila, ela é muito legal, porque assim, é a primeira vez que a gente tá falando assim, tete a tete, né? É. Uhum. Mas eu percebo a presença da Ludmila, porque assim, eu lembro que nas minhas newsletters, a Ludmila participa ativamente, né? Então, tanto que ela recebeu um livro e tudo mais, e ela mandou foto quando o livro chegou, fez resenha. Eu abri o canal do WhatsApp e ela tava lá, fiel, então... né? Então, vocês estão vendo, às vezes você fala, não, o autor nem sabe que eu existo. Lógico que a gente sabe, a gente fica muito feliz, né, de saber que tem pessoas assim, não só ao redor da gente, mas que pelo Brasil, né? E é muito legal falar que tem vários leitores do Brasil todo pipocando assim, falando, nossa, que legal, tal. Então a gente fica super feliz com isso. Bia, fala pra mim, de onde você tá vindo? Oi, galera, tô aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu sou leitora beta aqui da Ana. Vitória da Conquista. Que legal. Você nunca tinha falado pra mim a cidade de onde você vem. Eu sabia que você vinha da Bahia, mas não sabia a cidade.
E deixa eu já perguntar também sobre a experiência da leitura, né, do Exílio. Como é que foi? Se teve algum trecho que marcou durante a leitura? Queria saber de vocês. Como que a gente responde sem dar spoiler? Pensa como responder sem dar spoiler, tá? Como é que responde? Pensa como responder. Oh, meu Deus. Nossa, vai ter Começo que eu. pensar. A técnica vai falar. O técnico nem pôs microfone e quer falar no negócio. Pra mim é a parte que tá... Tá. Ela vê alguma coisa que não era pra ver, e a pessoa vê e fala assim, mas você tá me vendo? Essa daí. A primeira vez que ela encontra o anjo, isso aí Sim, é emblemática essa parte. Eu gosto bastante também. Teve sim. Assim, a leitura inteira foi uma grata surpresa. Eu fiquei presa o livro inteiro, comecei a ler assim, e foi fluindo as coisas, eu fui descobrindo as coisas aos poucos, fui ficando curiosa. Então, assim, o livro inteiro foi uma grata surpresa. Mas tem, assim, um detalhezinho que eu não quero dar um spoiler pra vocês, mas teve um reencontro no meio, assim, de uma imensa confusão que tava tendo. E, assim, um reencontro/encontro. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei, assim, impactada. Eu fiquei muito nervosa, sem saber o que ia acontecer. Que foi bem um momento, assim, de descobertas. Mas foi uma das partes, assim, que mais me impactou no livro. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Mas, realmente, assim, é um livro que te causa raiva, alegria, tristeza. Já chorei lendo, então... Verdade? É verdade. Eu sou muito chorona, então... Mas muito legal saber disso. Pra mim, eu acho que tem várias, né? Mas eu acho que o epílogo. O a epílogo? cena final. Nossa. Sim. Que eu li a segunda vez por causa dele. Porque eu lembro que eu fui conversar com você. E você falou assim, presta atenção, porque a resposta tá lá. E eu falei, não é possível. Eu li o livro todo de novo pra mim prestar atenção no detalhe que tinha lá. E tipo assim, fez na minha cabeça criar um monte de teorias e... Nossa, foi muito bom, né? A parte mais me deixou curiosa agora pro segundo, né? Então... Minha cabeça também explodiu com esse epílogo, porque eu não esperava nem um pouco. Quando Também eu li, eu falei assim, eu não acredito. Até minha mãe Não falou, pode o que ser que foi, isso. menina? Aí eu, nada não, mãe, nada não. Eu falei, gente, não é possível. Ele tá lá. Eu acho que é o maior Pega lá. spoiler que tem no livro, né? Assim, o maior de todos, assim. Sim. Eu acho que pra mim a Eva, às vezes, ela me dá raiva. Durante o livro eu fico assim, meu Deus, o que ela tá fazendo? Aí nós de pegar ela pelo pescoço e falar, querida, não é aí, é aqui. Aí tu fica, meu Deus, Exatamente. que raiva também. dela. Muito bom. Eu tava lendo um livro do Stephen King. Ele fala que a história já existe, mas que ele vai desenterrando ela de algum lugar e ela vai surgindo. E às vezes eu me deparo com essa verdade, sabe? São coisas que eu vou descobrindo enquanto eu vou escrevendo. E tem, acho que 2 ou 3 cenas, assim, que eu gosto muito. Eu vou ler uma pra vocês. Claro que ela tá atualizada, né? Essa é a primeira versão. Mas vou ler aqui um trecho. Não era o momento perfeito, como na fogueira ou naquela campina imaginária. Era o momento mais imperfeito, o lugar mais imperfeito e a situação mais imperfeita. Mas era real. E isso é muito mais que perfeito pra mim. Essa é uma dos meus trechos favoritos. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre o livro. Quem quer começar? Tá. Pode ser eu, gente? Pode. Vamos lá. Pode. Vamos lá, Ana Grego, tudo bem? Tudo bem? Preparada para as perguntas? Preparada, vamos lá. Vamos lá. Qual foi a sua maior inspiração para escrever O Exílio? Maior inspiração para escrever. Eu tô vendo ali a cola dele ali. Tá vendo a minha cola aqui, hein, gente? Então deu tempo de Vendo a minha pensar. cola. Maior inspiração, eu acho que para começar a falar da história, eu acho que eu tenho que falar que eu sou uma pessoa que é apaixonada por cinema. Então, pela narrativa de cinema, pela narrativa de fantasia. E eu já sabia que em algum momento eu ia querer fazer algo do tipo, né? Não sabia que era exatamente escrever. Eu acho que eu falei no primeiro episódio desse podcast, em 2008, eu vi uma entrevista na Veja da Stephenie Meyer. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é autora do Crepúsculo. Eu nem conhecia Crepúsculo, nem sabia que ia ser o fenômeno literário que foi, né? Ele abriu as portas para muitas pessoas começarem a ler
apesar de muita gente criticar, mas ele teve esse ponto positivo muito grande. E eu lendo lá, eu falei, nossa, olha um livro novo, uma autora falando, e a autora falou assim, eu sonhei com a história e escrevi em 3 meses, né? Então, eu falei assim, nossa... E depois ela falando assim, não, eu sou uma dona de casa, tenho 3 filhos, tenho... Tipo assim, uma pessoa normal, né? Uma pessoa como nós, como qualquer pessoa. E na minha cabeça, na época, isso em 2008, tá? Eu achava assim que pra você ser autor ou fazer determinadas coisas, você tinha que, sei lá, ter um superpoder secreto, ou você precisava ser de academia, de letras e tudo mais. E quebrou essa barreira. Essa entrevista que eu li várias vezes a mesma entrevista e quebrou essa barreira mesmo. E a partir daí eu falei assim, vou fazer igual ela, vou escrever. Mas vou escrever o quê? Vou escrever o quê? Então, desde 2008 eu ficava caçando uma história pra poder contar. Vou falar pra vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar da série Smallville. Já ouviu falar? Já ouviram falar a série Smallville? Qual série? Smallville. Era uma série do Super-Homem. É dos anos 2000, tá, gente? É dos anos 2000. E eu amava essa série. Então, foi um episódio dessa série Smallville, da 4ª temporada, acho que o primeiro episódio que o personagem principal, ele tá com uma dupla personalidade, e aí precisam de uma pedra para separar a dupla personalidade dele. E aí eu falei, nossa, isso é uma coisa interessante, né? Só esse conceito, né? Então, foi nesse dia que o primeiro personagem do meu livro nasceu. Que, aliás, é um personagem que demora para aparecer, né? Então, um dos personagens principais, ele nasceu a partir dessa ideia. Então, a partir de... que é o Ângelus, né? Ele nasceu... Eu falei, nossa, eu preciso fazer um personagem que tenha esse dilema. E aí, a partir daí, que eu fui acrescentando outros elementos também. Só em 2011, tá? Para datar direitinho para vocês, quando essas coisas aconteceram. Outra inspiração também que você perguntou sobre inspirações foi... acho que eu até postei nas minhas redes, foi o filme Legião. Eu não gosto muito desse filme. É um filme, assim, que eu não curti a história, mas a estética é muito boa. E a partir daí eu falei, nossa, acho que eu vou contar uma história sobre isso. Sobre anjos, né? Então, não foi uma inspiração direta, mas na temática foi a inspiração. Então, foram esses dois, assim, que eu lembro. Mas claro que acho que no dia a dia da gente, a gente tem muita... A gente vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali. Por exemplo, o Lúcio, ele é um personagem muito forte dentro desse livro, né? Dentro dessa história. E a minha mãe chama Lúcia. A avó do Eduardo chama Lúcia. Eu precisava de um nome forte para um personagem forte. Então, sabe? Então, são coisas do dia a dia da gente que vão... que acabam, às vezes, entrando nas nossas histórias. E um adendo, na primeira página, eu faço uma homenagem para uma tia minha, que já não tá mais aqui, né? Então, eu cito uma garota que tocou na mão do governador, chamada Nina. Então, esse era o apelido da minha tia. Então, foi um jeito de lembrar dela, assim, com carinho. Então, tem muitos segredos aí em cada página, em cada personagem. Então, eles nascem, eu acho que a partir de um... acúmulo de experiências do autor, né? Tem gente que às vezes pergunta, mas a personagem principal é o reflexo seu? É você? Não, não é. A Eva é a Eva. Eu falo que ela é uma filha, né? Eu tenho a Helena, o Benjamin, o Benício e tem a Eva também. Porque ela tem algumas características que eu coloquei, mas ela tem a história dela. Ela nasceu para aquela história. Eu sou só a mãe, mas eu jogo no mundo e... vocês acabaram conhecendo ela também. Olha só que curioso, né? Às vezes você olhando o livro, você fala assim, nossa, a Eva já nasceu pronta, já é a história dela, tal. Mas, na verdade, a história se tornou a história da Eva, né? Então, conforme ela foi nascendo, foi crescendo. Eu falo que os personagens, eles têm vida própria, sabe? Ela mesma foi crescendo dentro da história. E, por alguns anos, eu comecei a escrever, de fato, o Exílio em 2011. A história que tem hoje, ela foi muito trabalhada, a gente passou por bastante coisa.
E a Eva passou por bastante coisa também pra ela ser quem ela é hoje. Então, eu falo assim, que o livro amadureceu junto comigo, né? Que eu fui aprendendo, fui crescendo e os personagens foram crescendo comigo também. Isso foi muito legal. Inclusive, tava até com outra dúvida, que era a questão de quanto tempo você levou pra escrever a história. E você já me respondeu aí. E é bom ver que, assim, não só vocês amadureceram como os personagens. Quem for ler vai ver que do primeiro pro segundo livro, você vê os personagens num amadurecimento assim, imenso. São pessoas diferentes de como começou e como terminou. Então, assim, é muito legal esse amadurecimento aos poucos que você vai na escrita. Não, e o legal é que a Bia tá falando isso porque ela além de ter lido o primeiro livro, ela já sabe os segredos do segundo livro, né? Então, ela é uma das poucas pessoas, assim, que já sabe para onde essa história vai caminhar, né? Então, ela sabe um pouquinho mais. Então, ela pode dar uns pequenos... Não vou falar spoiler, né, Bia? Porque... mas algumas diquinhas, né? Sobre o que vai acontecer nos próximos passos aí. Eu queria fazer a pergunta nesse momento, porque para já dar o gancho que você comentou sobre a Eva, e uma das minhas dúvidas é a respeito do processo criativo dessa personagem. Como que foi pensado, tipo, da onde surgiu o nome, como você pensou nela, qual foi o processo aí para ela surgir, que é a personagem principal. Tá, a Eva, ela não foi o primeiro personagem a surgir. Como eu falei pra vocês, foi o Ângelos, depois veio o Rafael. Quem narraria a história seria o Rafael. Eu escrevi os 5 primeiros capítulos com o Rafael narrando. E aí eu fiquei por muito tempo parada, porque eu não conseguia avançar. E aí eu pensei assim, tá faltando uma personagem que guie essa história, uma personagem, e aí a Eva nasceu. E ela nasceu toda atrapalhada, né? Do jeito que ela é, mas ela era mais atrapalhada ainda, né? E ela nasceu, assim, toda marrenta, daquele jeito. Eu falei assim, caramba, né? E eu comecei a ficar em dúvida, porque o Rafael, a minha narrativa quanto anjo ia ser muito limitada. No Rafael, eu não vou falar, senti medo, senti isso, porque ele é um anjo, então ele é diferente, né? Ele tem uma pegada diferente. Então eu falei assim, caramba, eu preciso trocar de narrador. E aí eu olhei pra Eva, assim, ela lá toda atrapalhada, eu falei, é ela mesmo que vai narrar. E pra mim foi muito mais prazeroso escrever a partir da visão do olhar da Eva. Livros em primeira pessoa, e assim, é muito legal, porque você consegue entrar na mente daquele personagem. Sim. E foi uma experiência muito legal entrar na mente da Eva. Como eu falei pra vocês, ela tem vida própria. Né? Ela tem as características dela e tudo mais, então você viver... porque ela é muito imatura no começo, né? Então eu jogo isso, assim, imatura total, e a gente fica imaturo junto com ela, né? Com as bobagens que ela faz, e no decorrer da história você vai amadurecendo junto com ela, né? Ela faz besteira, você fala, nossa, cabeçuda, fez besteira, mas depois você fala, nossa, coitada, né? Você fala, coitada dela, dá vontade de pegar ela e pôr no potinho, assim, e falar, não, filha, vai dar tudo certo, fica em paz. Então, eu acho que, assim, é bem filha mesmo, sabe, a Eva. E eu tenho todo desenhado aqui, tinha, né, porque eu mudei de casa, mas eu tinha todo desenhado o arco, né, que a gente chama de personalidade, o arco dramático da Eva. Porque é ela que guia a história do livro. Por mais que tenha o Rafael Forte, no plano de fundo o Ângelos, a gente tem a linha guia é a Eva, né? O amadurecimento dela, as quedas, as partes positivas. Porque assim, o leitor, vocês começaram a história sem saber de nada, né? Sem um mínimo spoilerzinho do que se tratava a história. E vocês entraram na mente junto com a Eva, porque a Eva não sabia de nada também. Então aí você vai descobrindo conforme a Eva vai descobrindo. Então é isso que é bacana. Então eu tive várias opções. Eu tive a opção de contar pro leitor primeiro, depois pra Eva. Mas eu preferi... Foi descobrindo a história junto com a Eva. Isso. O leitor, vocês foram descobrindo junto com a Eva. Mas o que é isso que ela tanto procura? O que é? Então a Eva nasceu desse jeito. E eu falo pra vocês que eu já tô... A continuação, né, dessa saga
né, dessa personagem, ela assim, eu falo pra vocês que eu escrevendo, teve cenas que eu me emocionei. Porque Ai, meu Deus. é uma personagem, assim, que o duro, assim, é que é a mãe falando, né, do filho, mas do ponto de partida até o ponto onde ela vai chegar, é uma evolução muito bacana, sabe? E eu tenho todo desenhado aqui, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que não tem uma resposta direta, Bruna, pra... a Eva assim, 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 apesar de ter muitos pontos técnicos. Né, de ter, olha, tem um arco, ela vai fazer isso, ela precisa ter esse comportamento, se ela é imatura, ela vai fazer certas coisas, se ela precisa amadurecer, ela vai fazer outras, mas eu acho que conforme a história vai se apresentando, a personagem ela vai adquirindo vida própria, e isso é o máximo de ver acontecer. E eu fico feliz de ouvir vocês falando, porque tipo, deu certo, né? Deu certo. E se eu contar pra vocês, vocês falaram muito a Eva vai fazer cagada sempre, tá? Porque assim que a história anda, né? Senão não é a Eva. Senão não é ela. Aliás, eu acho que a Bruna perguntou, né? De onde surgiu o nome, né? O nome da Eva. E, aliás, o nome de muitos personagens... eu sempre procurei nomes o mais simples possível, mais claro possível. Então, fiz uma lista enorme de nomes e eu falei assim, qual é o mais fácil de falar? Qual é o que seria o mais emblemático? E é aquele negócio, né? Igual filho. Quando você fala o nome certo, você fala, nossa, é esse. Eu tenho 3 filhos e quando a gente tava procurando o nome pra eles, fulano, 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 nenhum funcionava. Mas aí quando a gente falou o nome certo, todo mundo para e fala assim, nossa, é esse nome. A mesma coisa aconteceu com a Eva, com o Andros. Vocês nem acreditam que ele não ia chamar Andros. Ele não ia chamar Andros. Como chama ele? Ele ia chamar... Como que ele ia chamar? Ele ia chamar... Ele tinha 2 nomes. Ele ia chamar Adamus. Adamus? Ou Igor. Só que ele foi mais Igor do que outro nome. Mas eu escrevia e não dava liga. Não dava liga. Eu ficava incomodada, mas eu precisava botar algum nome nele, né? Sim. Porque ele é uma parte importante da história. E eu falei, caramba, esse nome eu não tô gostando. Não que eu não goste desse nome, tá? Longe de mim e tal. Mas pra esse personagem eu precisava de outra coisa. E aí, um dia... eu falei, deixa eu ouvir. Tava fuçando no YouTube. Olha só como é engraçado como as coisas funcionam. Um dia eu tava fuçando no YouTube. Eu falei, nossa, vou escutar a trilha de música de novela antiga. Aí tinha uma novela muito velha, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que chamava Cara e Coroa. E aí tava a trilha sonora lá no YouTube. Aí eu falei, nossa, vou ouvir. Eu assisti quando era criança essa novela, vou ouvir a trilha. A segunda música era um cantor que chamava Andros. Eu olhei para aquele nome e falei, que nome interessante, né? Acho que eu vou usar ele para alguma coisa. E aí surgiu o Andros. Então, eu acho que todos eles... O Ângelus, ele tem um porquê, e eu vou contar só no segundo livro, porque ele chama Ângelus. Mas eu acho que todos os personagens têm aquele negócio, assim, de... é esse nome. Sim. E aí ficou. E a Eva, se não fosse Eva, seria qual? Não, a Eva sempre foi Eva. Sempre foi Eva. Sempre foi Eva. Uma pergunta. O cabelo da Eva, no caso dos pais da Eva e do Andros, foi inspirado nos pais do Harry Potter? Porque muito boa essa pergunta. Muita semelhança. Então, sobre o cabelo, é uma boa pergunta, né? Mas boa. Se eu falar pra você que eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que não foi inspiração, então. Talvez seja inconscientemente, né? Talvez inconsciente, mas se foi por causa deles, eu acho que não. Foi mais por uma, acho que, necessidade. A mãe da Eva, ela se tornou ruiva bem depois, porque eu precisava de um contraste, né? Porque ela compara aquela mulher lá complicada lá que tenta prejudicar ela com a mãe dela, né? Então era para fazer um comparativo, né? Para dizer como era diferente as duas mulheres, né? Então foi mais por causa daquilo. Eu precisava de uma cor assim forte que falasse sobre a personalidade daquela juíza
E eu precisava, como a Eva fazia essa comparação, eu precisava de uma coisa parecida, só que num tom mais claro. Então foi mais ou menos por isso, né, que surgiu o pai com cabelos escuros e a mãe com cabelos mais ruivos. E a Eva e o irmão parecem com o pai, né, só que ela tem os traços da mãe. E o legal que eu posso trazer para vocês, e eu posso adiantar já, porque quando esse episódio for pro ar, já vai estar no ar isso, é a capa nova, né? E a Eva aparece na capa nova do Exílio, da segunda edição. E eu achei o máximo. Legal. Eu achei o máximo, porque primeiro você imagina como ela é, eu não gosto muito de dar muitos detalhes e tudo mais, a não ser que sejam importantes para a história, mas ela aparece. E outros pontos aparecem. Vou mostrar aqui pra vocês. Na edição desse podcast vai estar na tela, tá? Mas assim, é muito diferente. Foi incrível. Tá? Mas assim, como a gente falou da aparência, né? Então a gente vai ver como a Eva se parece de acordo com aquilo que eu falei na história, de acordo com aquilo que eu narrei. E a gente vai ter outros personagens aparecendo, então vários elementos, assim, foi o que eu mais gostei nessa nova edição, porque a gente vai ter vários pedacinhos da história na capa. Então eu amei isso, sabe? Eu achei que era uma coisa que precisava, né? Então a capa vai falar por si só sobre do que se trata o livro. Vem aí umas coisas muito legais, assim, que apesar de ser a segunda edição, tem toda a essência da história, mas tem uma roupa nova aí. Sim. Uma roupa nova vestindo. Tô super empolgada. E, aliás... Eu vou jogar 2 perguntas Meu em uma Deus. só. Ah. Qual é o seu trecho favorito do livro? Mais outro. Ah. Um secundário. E o que a gente pode esperar do Exílio na próxima Bienal do livro? Ah, nossa. Perguntas muito, muito importantes. Ele quer um segundo trecho. Eu não vou ler o segundo trecho porque ele traz spoilers, muitos spoilers. Mas o que eu vou falar para vocês é que no pré-lançamento da nova edição, eu vou dar um brinde para os 50 primeiros leitores que comprarem o livro com um adereço, que está aqui no meu dedo, dessa cena. Os 50 primeiros vão ganhar um anel, são asas de anjo, assim... Eu não vou ler porque é um spoiler grande, mas para os primeiros 50 eu vou dar esse presente, que é uma das minhas cenas favoritas também. Então, se você quer saber... Compre. E qual é a outra pergunta sobre a Bienal? Sim. O que a gente pode esperar? Que a gente pode esperar? Olha, se Deus quiser, estarei lá com o Exílio. Se Deus quiser e tudo correr bem. Assim, quando você começou a escrever, você tinha já a ideia de ter uma duologia ou você só queria, assim, colocar a história no papel? Você já pensou que queria uma duologia? A história começou sem eu saber para onde ela ia. Quando eu cheguei na metade da história, que eu aprendi a fazer a escaleta, né, que são os capítulos e tudo mais, aí que eu cheguei numa parte e falei, nossa, só que... E todo mundo, assim, conforme eu fui aprendendo do mercado literário, né? O que eles indicavam? Olha, se você vai começar, se você é um autor iniciante e vai começar com um livro de 1000 páginas, um livro grande demais, é melhor você dividir ele, porque pode ser que ninguém queira publicar ele. Porque vai ficar muito caro e você ia ser uma aposta. Então, conforme eu fui escrevendo, eu fui percebendo que não caberia em um livro a história. Depois que eu planejei tudo, refiz um monte de coisa. E aí surgiu a pergunta, né? E aí, mas não vai caber em um? Ok, mas aonde vai parar, né? Então, em uma duologia é o suficiente, sabe? Não que pode ser que depois não venha um terceiro, tá? Que a gente não sabe. Eu tô, assim, às vésperas, assim, de terminar os últimos capítulos da duologia, né? A gente nunca sabe o que vem por aí, na verdade, né? Eu planejei uma coisa, mas pode ser que os personagens, eles virem o volante ao contrário, né? Virem pro outro lado. Mas, a princípio, pelo menos essa história, ela termina no segundo. Pode ser que pra frente venha alguma outra coisa, mas agora, depois de toda essa jornada, vai ficar numa duologia mesmo. Eu tenho uma última pergunta. Eu queria saber de você,
Você tem alguma meta, assim, com essa hoje? Agora que você já sabe o caminho que ela vai seguir, você tem, assim, alguma meta com ela? Meta do tipo... Assim, você pretende causar alguma coisa nos leitores? Pra quem você quer que chegue essa história? Como é que você quer que ela chegue pras pessoas? Essa é uma pergunta boa e difícil, hein? Como é que eu quero que as pessoas sejam impactadas? Seria essa a pergunta? Olha, eu acho a literatura e os livros, principalmente de ficção, né? Que é por onde eu navego, onde a gente trafega. A ficção, ela tem um poder tão legal de uma maneira, às vezes, que você não percebe, através do entretenimento, de mandar uma mensagem ou de, às vezes, pegar você desprevenido, né? Às vezes você tá passando por alguma coisa complicada e aí você se identifica como personagem. E eu falo assim, que não é por querer que o autor faz isso, né? Eu simplesmente queria contar uma história. E aí a gente vai percebendo que o próprio personagem, ele vai tendo as dificuldades, ele vai tendo... E quanto mais verdades humanas o personagem tem, mais eu me identifico, mais o leitor se identifica, eu acredito, mais as pessoas se identificam, né? Então, eu gostaria muito que causasse essa identificação, sabe? Com os personagens, com a jornada deles. Às vezes causa raiva porque você sabe que o personagem tá fazendo uma besteira, mas é a jornada dele, né? Por exemplo, a Eva, ela tá numa jornada de amadurecimento, né? Então... eu não digo isso, alguns personagens dizem pra ela, né? Poxa vida, né? Só que ela tá nessa jornada e às vezes, pra mim, foi uma jornada de amadurecimento na escrita, né? Então eu amadureci junto com ela na escrita, né? Então procuro que, sei lá, que as pessoas curtam a história e criar conexão com os leitores e que eles sejam tocados de alguma maneira com essa história, com esses personagens. Respondeu. Inclusive, esse negócio que você comentou de criar essa conexão, de trazer pro leitor assim, essa identificação, teve uns trechos, tanto do primeiro quanto do segundo, que assim, me tocou de uma forma assim, muito positiva, de situações que estavam acontecendo comigo, e com o livro, isso me tocou assim, de uma forma positiva, com uma forma até de incentivo. Então, assim, essa conexão realmente é muito importante. Olha só, e ouvir isso é muito importante, porque a gente não sabe, é igual filho, né? A gente cria e chega uma hora que eles vão pro mundo, né? E você não sabe como é que eles vão estar lá no mundo. O livro é a mesma coisa. Eu escrevi, tive todo o receio de soltar ele, né? Mas agora que ele tá no mundo, vai chegar pras pessoas, já chegou, né? Você não sabe, eu não sei o impacto que ele vai causar em cada um, é muito individual, né? Então, por isso que eu falo que não é de propósito, eu vou fazer você sentir isso exatamente. Talvez uma cena de emoção, de carga tal, de uma carga mais emocional, até tenha sido de propósito, mas a mensagem que fica, eu acho que é muito pessoal de cada um e de acordo com aquilo que você tá vivendo, né? Por exemplo, tem livros que quando eu era adolescente, eu lia e ficava, nossa, que livro maravilhoso. Depois que eu amadureci, fui ler de novo e falei, nossa, eu gostava disso, né? Mas é o momento que você tá vivendo, é o amadurecimento e tudo mais. E eu acho que a gente não sabe, eu não sei como é que as pessoas vão receber, né? Então, o que eu espero é tocar as pessoas de alguma maneira, que seja com uma frase, né? Que marque, assim. Eu acho que é pra isso que a gente escreve, né? Continua no próximo episódio do podcast Storylândia. Não perca!